Gente, eu tô passando para parabenizar todas as adolescentes que chegaram em suas redes sociais e denunciaram alguns professores que dentro de uma sala de aula têm desrespeitado essas meninas. Eu quero falar que a gente precisa fazer uma corrente do bem. E a gente precisa denunciar sim, para que isso possa ter um fim. Porque quantas são as adolescentes oprimidas se tornaram por não terem a coragem que esse grupo tiveram de chegar em suas redes sociais e denunciar esses monstros, porque a gente sabe que tem muitos professores que são maravilhosos, acabam sendo a base da família de muitas pessoas, né? Eu sou prova viva disso, eu tinha uma professora Tânia maravilhosa na minha vida, sabe? Então eu quero falar para você que é mãe, para você que é pai, se liga nos sinais. Sabe, tenta ver o porquê que a sua filha ou seu filho chega em casa mais agressivo, por que ele não gosta tanto daquele professor. A gente precisa debater mais sobre isso, porque isso está sendo silenciado. Eu quero parabenizar o Fantástico, porque domingo ele deu visibilidade para que possamos encorajar outras adolescentes, outras crianças. Olha, seja na creche, seja dentro do grupo de família, o grupo de amigos que você deixa assim, que vai, vou no churrasco, vou deixar. Outra coisa muito importante é o abuso sexual contra as crianças. Isso tem acontecido e a gente não vê noticiado em lugar nenhum. A gente precisa, você que é mãe, você que é pai, ficar muito antenado nos sinais. Se a criança não quer ir no colo daquela pessoa, se a criança não gosta daquela outra pessoa, respeita seu filho. Sabe? Que muitas das vezes você com aquela ânsia de sair e deixar com um vizinho, deixar com um tio, com um primo. Tem casos de crianças de 7 anos sendo abusada por adolescente de 17 anos. Tem casos de criança de 1 ano que é abusada por um cara de 60 anos. Então quem vê cara não vê coração, já dizia minha avó. O importante é a gente fazer a nossa parte, é a gente estar ligado, sabe? A gente estar cuidando uma da outra. O nosso gabinete, essa mulher que vos fala, estou aqui. Você pode chegar aqui na minha rede social, que eu vou diretamente, com toda a dedicação, eu vou cuidar de você. Nós vamos fazer uma corrente, nós vamos fazer com que outras meninas, outros jovens e até mesmo outras mães possam salvar suas crianças. Eu tenho um relato, né, de mulheres hoje com 20 anos que se tornaram mulheres sem autoestima, mulheres sem até mesmo direção na vida, porque elas foram carregando essa dor silenciosamente dentro delas por sofrerem abuso sexual, sabe? Às vezes do próprio pai. Então a gente não pode se distrair porque nenhuma farra, de repente eu estou falando para outro grupo de mães, né? Nenhuma festa, nenhum lazer possa, sabe, chegar perto da violência emocional, da violência do adulto que você vai tornar o seu filho quando você se distrai, entendeu? E pensa no momento do lazer. Então vamos denunciar. Você que é vizinha, fica ligado, porque às vezes uma mãe também tá tão assim. Tem casos de mães que estão dependentes químicas, né? Tá com dependência química e às vezes se envolve com o cara e o cara só se envolve para poder abusar dessa criança. Eu vou contar rapidamente, não sei se a minha direção permite, ainda tem tempo. Eu vou contar de um caso que chegou no meu gabinete, né? Chegou uma avó com 5 crianças e ela, muito emocionada, ela falou assim: ó, eu tô com a certidão, eu tô com a liberação da justiça para cuidar dessas 5 crianças, são meus netos. A minha filha é dependente de crack, já uma situação bem radical, né? É uma pessoa dependente de crack e todos os namorados que ela coloca dentro de casa. Teve 2 que abusou sexualmente da minha neta de 7 anos, a bichinha do meu lado. Foi assim, muito comovente, uma das histórias da minha vida, sabe, seja dentro de um baile funk ou na política, que eu vivencio isso todo dia, que muito me tocou. E a outra de 4 anos também, um outro namorado abusou. Então, se a gente não puder, se você não, como vizinha, como ser humano, sabe, não ficar ligada, ajuda, porque quanto mais a gente ajuda, eu acho que eu tenho certeza que a vida nos fortalece, nos protege, nos trata melhor, sabe? As coisas dão mais certo, sabe? Então, vamos fazer essa corrente do bem, seja na escola, seja na igreja, seja na creche, seja dentro de casa. E não tem classe social, tá? Pode ser lá no Leblon, como pode ser na comunidade da Rocinha, pode ser na comunidade do Complexo do Alemão. Não tem idade. Esse tipo de assunto não é falado, esse tipo de assunto é silenciado, esse tipo de assunto tem tornado pessoas, adultos muitas das vezes sem esperança, violentos ou então pessoas
derrotadas. A gente precisa fazer com que as pessoas possam ser apoiadas e a gente possa ser mais útil na Terra, sabe? Sinceramente, como ser humano, como mãe, como a dengo que eu sou, né? Eu tenho os 2 filhos do Jonathan, né? Vó também. Eu quero pedir essa corrente, eu quero dar essa visibilidade, eu quero falar pra você mais uma vez, conta comigo. Tem o meu Instagram, tem o meu Facebook e a minha equipe junto comigo tem me ajudado muito a cuidar de muita gente, tá bom? Então eu vou mostrar agora algumas imagens do Fantástico e fica ligada, é importante. Nos últimos meses, a hashtag Exposed vem reunindo denúncias, principalmente de mulheres, que alegam ter sofrido abuso por parte de professores. Alguns casos estão sendo investigados pela polícia e pelo Ministério Público. Mas por que alunas e ex-alunas preferiram expor algo tão delicado nas redes sociais? Veja na reportagem da Juliana Girardi. Eu me senti estranha, eu me sentia errada de alguma forma. Será que é comigo? Será que eu fiz algo para provocar isso? Chegou no momento da gente conseguir falar. Todos esses relatos são de mulheres que foram assediadas por professores. Tem uma outra questão que liga todas essas jovens. É o jeito que elas decidiram contar suas histórias. Elas usaram uma mesma palavra para denunciar. Significa exposto, exposta. Um movimento mundial que tem encorajado muita aluna a revelar casos de abuso. A hashtag Exposed tem viralizado em várias cidades do Brasil. Hashtag é esse símbolo, seguido de uma palavra, expressão, é usado em redes sociais. Quando você clica numa hashtag, vê todas as publicações daquele termo. Isso une pessoas que querem falar daquele mesmo assunto. E assim, uma adolescente lê uma postagem, outra escreve sobre o mesmo tema e, às vezes, as histórias se encontram, levam para um mesmo professor. Foi mais uma confirmação de, não fui só eu. Aí, não é só mais uma história de uma única jovem. Isso dá força. E a denúncia que começou na rede social pode ter um outro destino. Picos, Piauí, 80 mil habitantes. Um professor é afastado por suspeita de assédio. Depois das postagens, o Ministério Público entrou no caso. Blumenau, Santa Catarina. Outro professor afastado essa semana, depois que as denúncias da internet chegaram à delegacia. Rio de Janeiro. O abuso dentro da sala de aula também virou caso de polícia. As vítimas de um mesmo professor se uniram nas redes sociais, como essa ex-aluna. É horrível saber que tem mais gente que passou pelo que você passou. Começou em 2017, ele começou a fazer umas piadas de duplo sentido. No ano seguinte, parou de ser só verbal. Um dia eu estava dormindo em sala, no intervalo, e ele falou para as pessoas que ele ia acordar a Bela adormecida com um beijo. E aí eu acordei e vi ele em cima de mim. A gota d'água foi quando eu saí de uma aula dele. E ele disse que só ia me desculpar se eu desse um abraço nele. Só que nesse abraço ele me segurou e começou a beijar meu pescoço. E ele só parou quando uma outra menina entrou na sala. Ela me telefonou aos prantos e pedindo que eu autorizasse a saída dela em horário antecipado do colégio. Você chegou a comunicar para a escola? Eu falei com mais de uma instância, eu falei com 3 até aí. Eu falei com a minha orientadora, aí eu falei com o meu coordenador, isso no mesmo dia. Aí no dia seguinte, eu falei de novo para a diretora. Hoje ela está com 19 anos, já se formou. Ela disse que tudo isso aconteceu quando estava no ensino médio. Já é ruim um professor assediando as alunas. Quando você chega para reportar essa situação, quem podia solucionar não se importa com solucionar. Então ficou uma situação, para mim, 1000 vezes pior. Essa promotora de Fortaleza lembra que o que começa na rede social tem que evoluir para uma denúncia formal. O campo para se fazer é justiça. O campo para barrar essas condutas, porque muitos perguntam, quando é que isso vai parar? O que acaba com essa cultura, o que acaba com esse medo é a justiça. O Ministério Público acompanha o caso de alunas e ex-alunas de Fortaleza que denunciaram professores. Nós falamos de 12 alunas, 6 professores e 4 escolas. Desse universo que é muito pequeno diante do que foi publicado, todas elas trouxeram para nós muita dor. Nenhuma delas trouxe para cá nenhuma situação falsa, nenhuma situação criada, nenhuma situação burlada. Vai do crime de assédio,
da importunação sexual, os vários tipos de crime que elas elencam durante o momento em que são ouvidas. Você chegou a contar para sua família, para os seus pais? Então, na época não, porque eu tinha medo. Mas elas dão sinais do sofrimento, explicam os especialistas. Qual é o sinal para o pai perceber? Não são evidenciadas do ponto de vista verbal, mas elas são sinalizadas pela recorrência dessas ações. Indisposição para frequentar as aulas, são dores de barriga porque se transformam em problemas psicossomáticos. Se nós tivéssemos escolas que, de fato, pertencimento fosse algo bastante comum entre os adolescentes, nós teríamos uma relação melhor, porque eles saberiam que seriam ouvidos na escola, que eles teriam espaço, eles não precisariam ter medo de compartilhar os problemas que eles estão enfrentando.